A caminho da espiritualidade, a caminho da espiritualidade. Olá, irmãos, tudo bem? Hoje eu queria conversar com os irmãos sobre sombras. Para ter um caminho, a caminho da espiritualidade, conforme o nosso canal, para você conseguir, ir em direção da espiritualidade, uma das barreiras, que você precisa vencer é as sombras, né? O que são sombras, irmãs? Sombras são aquilo que está dentro de nós, que a gente vem carregando por várias e várias encarnações, pelas diversas situações que a gente encontra em cada encarnação. Você passa por uma encarnação e você não gosta de uma pessoa. Então essa sombra que você não resolveu, que não gostou daquela pessoa, ele vai se tornar uma sombra nas tuas próximas encarnações. Tudo aquilo que você faz de errado, que você precisa corrigir, vai se tornar sombras para as próximas reencarnações. Então, porque, como diz a palavra de Deus, que você precisa amar a teu próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Amar a teu próximo como a ti mesmo nada mais é do que você não fazer nada de mal para ele. Porque se você gosta de você, você não faz mal para você. Se você não faz mal para você, você não deve fazer mal também para os nossos irmãos, para os irmãos. Para os irmãos, para as irmãs, para as crianças, para os animais, para as florestas, né? Porque daí você tá... Meu irmão e a irmã estão entrando naquela situação da a terra, o espírito da terra, o espírito de Gaia. Ele cuida de todos os seres vivos que lá estão, de nós também, porque dá vida para nós, dá o alimento, dá o repouso, a guarida, o espírito de Gaia, que é a terra. Então, se você, aquelas pessoas que judiam, da terra, desmatam, queimam, explodem bomba atômica para fazer testes nucleares, fazem teste de tudo quanto é jeito, jogam tudo quanto é lixo e porcaria no mar. Então eles estão criando sombras para depois eles precisarem vir resolver essas sombras. Aquilo que você, de repente a pessoa vai lá, mata alguém, comete um estupro, comete alguma coisa grave, assalta, provoca nas pessoas as dificuldades financeiras muitas vezes, Você tem um comércio de veículos e acaba vendendo um carro que você comprou por um valor e consegue empurrar para uma pessoa 3 vezes o valor que você comprou e achando que Deus está te abençoando. Aí você vai criar uma sombra nessa vida, nessa encarnação. E todos esses passos errados que nós damos são as sombras. E que você vai ter que vir e acertar no futuro. Não tem como você fugir. Tudo aquilo que a gente semeia, a gente vai colher. Por exemplo, assim, as pessoas precisam confessar com o padre. Você precisa confessar com o padre porque fez um pecado, fez um erro. E precisa que alguém o absolva dos seus pecados para sua consciência ficar mais tranquila. Mas se você não errar, se você não pecar, se você cuidar, se você seguir aquilo que está nos evangelhos, fazer as coisas certas do que Deus mostra, do que você sente no coração. Você pode ser mestre de você mesmo, você não precisa de um pastor.
Você não precisa de alguém da Umbanda, do Candomblé. Você não precisa fazer uma coisa errada e pedir para um sacerdote de Umbanda, Candomblé, fazer um despacho numa esquina para matar um animal. Porque além de você não resolver o teu problema, esse despacho são espíritos inconscientes, espíritos do mal. E você vai estar fazendo uma aliança com esses espíritos e você vai ter que vir para acertar. Quantos e quantos irmãos, né, da Umbanda, do Candomblé, esses irmãos que fazem despacho, que eles falam assim, precisa agradar o santo, precisa fazer despacho para agradar o santo, precisa fazer um trabalho para agradar o santo, você precisa acender uma vela para agradar o santo. Santo, o espírito, né, que faz a vontade de Deus, não precisa disso. Se você precisa agradar algum espírito, é porque ele não é santo. Porque o espírito que provém de Deus, ele perdoa 70 vezes 7. Então, não precisa. Quem precisa se alimentar de ectoplasma, de plasma sanguíneo, quando você sacrifica os animais, e de plasma das pessoas, são os espíritos trevosos, os espíritos inconscientes. Magos negros, duque, lordes, vampiros astrais, quiumbas e outros mais que deve ter um monte, né? E os desencarnados que estão aqui na crosta da Terra. Porque muitas vezes a pessoa desencarna e não consegue subir, porque não é tão, vamos dizer assim, tão leve, né? Não fez tantas coisas boas assim. O seu espírito se tornou mais sutil. Então ele não consegue subir para uma colônia astral. Mas também ele não fez coisas pesadas, então ele não desce para o umbral, para o inferno, né? Eu falo umbral, inferno, é a mesma coisa. Ele não vai descer. Ele vai ficar o que chamamos de crosta terrestre. É onde é que a gente vive, né? Só que eles vivem no plano astral e nós vivemos no plano material. Então esses irmãos inconscientes, porque eles muitas vezes nem sabem que morreram, continuam trabalhando, continuam vindo para casa, continuam querendo tomar banho. Depois de um certo tempo, eles vão entender que eles não conseguem mais fazer isso. Entendendo que eles não conseguem mais fazer isso, e se eles tinham algum vício, eles vão querer se aproximar das pessoas que têm vício, porque deles fazem um acoplamento áurico, eles fazem um acoplamento no duplo etérico, eles fazem um acoplamento na aura, e tudo aquilo que se você bebe, se você fuma, se você faz sexo promíscuo, tudo aquilo que você faz, eles também vão sentir. E principalmente eles vão se alimentar do ectoplasma seu. O ectoplasma está no duplo etérico, ele é fonte de energia para o espírito, para nós encarnados. A alimentação que a gente come, o que a gente bebe, o que a gente come, é muito importante para a energia, mas sem ectoplasma, o espírito não vive, porque nós temos os 7 espíritos, 7 corpos, né? Então, sem o ectoplasma, esses 7 corpos não vivem, não tem como viver, porque eles estão todos unidos. E o ectoplasma, ele é uma fonte inesgotável do espírito. Ele nunca acaba enquanto o espírito está vivo. Então, esses espíritos, além disso, ainda eles vão se alimentar de ectoplasma. E quando eles estão perto da pessoa, eles estão se alimentando, o ectoplasma sai pelos orifícios, né? Qualquer orifício, eles saem como se fosse um algodão doce, alguma massa de algodão doce que a gente não vê. Então eles estão se alimentando disso. Muitas vezes a pessoa vai para jogar uma sinuca, vai no campo de futebol, vai num barzinho, vai beber e acaba ficando fraco. Ah, mas eu tô tão fraco porque alguém sugou tua vida, teu ectoplasma, tua energia. E todo mundo que faz alguma coisa gera sombras que precisa vir acertar. Por exemplo, vou dar um exemplo de sombras. Por exemplo, você está conversando com alguém e a pessoa simplesmente ela não gosta de você do nada. E você nunca fez nada para ela e essa pessoa não gosta de você. Então essa pessoa ela tem uma mágoa contra você que ela nem consegue dizer porquê, mas ela não gosta de você.
Pode ser de vidas passadas que vocês se encontraram e não deu muito certo. Pode ser que a pessoa está vibrando numa vibração muito baixa e você está numa vibração mais alta, a pessoa não vai gostar de ficar perto de você. E ela pode tentar fazer de tudo para te machucar, para te derrubar. Então, isso que a pessoa está fazendo para você é a sombra. Ela está mostrando as sombras. O mundo espiritual, o universo, né? Porque Deus não faz o mal, Deus é só o bem. Muitas vezes as pessoas falam assim, né? Não, mas Deus me castigou, Deus levou meus filhos. Não, Deus é só amor, Deus não faz nada. As leis universais que Deus criou, que regem o universo, que regem todos os corpos, essas leis que são imutáveis e vivas, e tudo está vivo no universo, tudo está vivo. Tudo se move, então, como diz, o universo conspira para tudo dar certo. Ou tudo aquilo que você semeou, você vai colher. Tudo aquilo de mal que você fez numa encarnação, você vai colher, pode ser nesta. Depois que você desencarnar, você vai para o umbral ou para o inferno, vai ficar lá um tempo se limpando, passando por dores e dificuldades. E depois que você reencarnar, você precisa fazer tirar essas sombras. Como nós estamos agora nesse período de transição planetária, da terceira para a quinta dimensão, então essa energia da luz que está vindo, naqueles que estão querendo evoluir, que estão querendo buscar as coisas de Deus, esses irmãos eles vão sentir dificuldades, diferenças de pensamento, de estado, né, emocional, triste, alegre, nervoso, brabo, né, vários estados inconscientes. Já existia isso antigamente, né, mas agora é muito mais com essa transição planetária. E o universo vai conspirar por causa das leis que Deus criou, e essas leis são vivas, elas não se movimentam, tudo é vivo, que Deus cria é vivo. Essas leis se movimentando, elas vão fazer com que apareçam essas sombras e apareçam as pessoas que devem estar na sua vida para que as sombras apareçam. Sei lá, alguém que peça dinheiro para você, alguém que vai vender alguma coisa para você. E sempre que você sentir raiva, rancor, ódio de uma pessoa, são sombras que você precisa trabalhar. Muitos canais falam sobre sombras, mas muitas vezes não explicam essas sombras. Deixam assim meio vago as sombras. As sombras são tudo aquilo que você precisa melhorar dessa encarnação e de outras encarnações. As sombras que você precisa colocar luz, a luz que é o entendimento, que é o conhecimento, você precisa fazer com que isso se torne positivo e não negativo. Eu não gosto de tal pessoa, então eu vou fazer de tudo para que conversar com ela e a gente tentar se entender, para que eu possa ter um pensamento positivo sobre aquela pessoa e aquela pessoa de mim. Se você está num determinado lugar e a pessoa não gosta de você, ou teu chefe do setor, ou teu colega de serviço, o teu esposo, tua esposa não gosta de você, o teu filho, o pai não gosta do filho, são sombras do passado que você precisa trabalhar. Essas sombras vão vir cada vez mais fortes em nós, com o passar do tempo, com o passar agora dos anos, né? E a iluminação de cada sombra vai ser tão forte, mas vai ser tão forte, que as pessoas, se não trabalharem essas sombras, elas não vão conseguir sobreviver. Elas podem cometer suicídio, elas podem cometer jogar o carro para cima de alguém, elas podem matar alguém, tá com raiva, vai lá e mata alguém, porque elas vai aparecendo muito essas sombras, ele não vai conseguir trabalhar essas sombras na vida dele. Então tudo que acontece na nossa vida, no nosso dia a dia, é o universo conspirando, é o mundo espiritual nos ajudando
para que a gente consiga interpretar e ver essas sombras, essas dificuldades. Você está nervoso, seu filho fez alguma coisa, você chegou em casa cansado, seu filho fez alguma coisa, vai te dar um abraço e acaba derrubando alguma coisa ou faz alguma coisa e você não gosta. Aí aquela situação que poderia ser boa de você chegar em casa, dar um abraço no teu filho, fazer carinho nele, vai virar briga, né? De repente ele vai, uma criança pequena, de repente, e você vai falar mais grosso, vai xingar essa criança e ela vai ficar triste, vai ficar até doente, né? Talvez fique com febre, talvez até criança de vômito, né? E você criou ali uma sombra que você vai ter que vir acertar depois. Então as sombras nada mais são do que acertos que nós precisamos fazer. Se eu não gosto de um irmão, se eu não gosto, sei lá, da minha mãe, se eu não gosto, se a mãe não gosta do filho, são acertos de sombras provavelmente de vidas passadas, muito fortes, muito arraigadas, e que de repente na vida passada, hoje a mãe e o filho eram duas pessoas inimigas, e o mundo espiritual colocou como mãe e filho para poder acertar essas sombras, acertar essas disputas, né? Que muitos canais chamam de sombras, né? Mas não explicam muitas vezes essas sombras. Ah, são as sombras que estão dentro de você, aquilo que você sente. Mas muitas vezes não consegue nem exemplificar que tipo de sombras que são, né? Então as sombras nessa época que está vindo à tona, são aqueles acertos que você precisa fazer, eu preciso fazer, nós precisamos fazer. Então nós precisamos perdoar sempre, amar sempre as pessoas que nos fazem mal, que nos tratam mal. Você tem que tentar fazer, não devolver na mesma moeda. Por exemplo, a pessoa fala mal de você, xinga, você se mantém calado. Se mantém. Porque se você se manter calado e a pessoa começar a falar mal de você ou te xingar, ela vai estar criando sombras na vida dela. Criando sombras, ela vai ter que vir acertar essas sombras. Não necessariamente que ela vai precisar vir com você, mas o mundo espiritual, o universo, vai criar situações para que ela possa vir acertar essas sombras que ela deixou, essa mágoa. Porque tudo aquilo que você, por exemplo, você fala mal de uma pessoa e sente no teu coração, sente raiva, sente mágoa e aquilo fica forte, você criou uma sombra ali. E você vai ter que vir para acertar. Sombra porque está na escuridão. Sombra porque é alguma coisa negativa. Sombra porque é alguma coisa que vai pesar e você vai ter que levar para baixo. Sombra porque você vai ter que descer no umbral do inferno e passar um tempo lá limpando essas sombras para poder voltar, sei lá, talvez até num posto de atendimento, um pronto-socorro no umbral ou no inferno, para que você seja recolhido, trabalhado para poder reencarnar novamente e para acertar essas sombras. Só que o problema é que a gente está em transição planetária. E essa transição, ela vai estar assim bastante forte, pelo menos até 2500. Vai aparecer muitas sombras de todo mundo. Vai ter muita dificuldade. A Terra, como o planeta Gaia, o espírito do planeta Gaia, que é da Terra, né? O espírito já está vibrando em quinta dimensão. Então, tudo que você puder. Antigamente já era bom, né? Muitas pessoas iam para o mato, iam para o rio, e se gostavam de sentar perto de árvores, abraçar a árvore para descarregar energia e tal. Mas muito mais agora que tudo está vibrando em quinta dimensão. Tudo está vibrando. Se tudo está vibrando em quinta dimensão da Terra, as árvores, o rio, o que a gente come plantado na Terra, não industrializado, mas plantado na Terra, tudo está vibrando em quinta dimensão. Quanto mais alimentação saudável, mais equilíbrio das energias nós vamos ter. E mais no equilíbrio nós vamos estar mais em sintonia com o planeta. Estando mais em sintonia com o planeta, nós vamos melhorar e a condição de nós ficarmos, né, para a quinta dimensão e não sermos degradados para um planeta novamente de terceira dimensão é grande. As chances são grandes de a gente ficar. Como também aquelas pessoas que fazem as coisas erradas, a chance delas saírem do planeta é grande.
Porque antigamente, né, o planeta Terra, como sempre, vibrava em terceira dimensão, aquelas pessoas que faziam alguma coisa boa, eles eram, como um prêmio, eles eram transferidos para outros planetas melhores. Agora não, agora quem vai ser transferido são as pessoas que não conseguiram evoluir, que continuam em terceira dimensão. Porque logo depois que a terceira dimensão faz parte de uma evolução espiritual. Daí terceira, quinta dimensão, sexta dimensão, sétima dimensão, e você vai evoluindo espiritualmente. A terceira dimensão está muito perto quando você sai do mundo dévico, né? Quando você... Porque Deus, quando cria um espírito, Deus cria um espírito simples e ignorante, né? Que repousa na forma mineral, aí você mantém um pouco acordado na forma vegetal, tem um pouco de consciência na forma animal, tem abrangência do que é o espírito na fase elemental e depois começa a encarnar, viver no mundo hominal dos seres, dos homens e das mulheres, né? Em terceira dimensão. E o próximo passo seria passar para a quinta dimensão. Geralmente esses espíritos são, eles chamam de espíritos novos, né? Que tem aí até 3 milhões de 3 bilhões de anos, mais ou menos, né? 2 bilhões e meio, 3 bilhões de anos. Tem um espírito que já está reencarnando em planetas em formas huminais. Huminais não necessariamente que seja a forma homem e mulher. Dependendo do planeta que você está em terceira dimensão, pode ter outras formas, né? Outros. O seu corpo não seja dessa forma, dessa condição. Então, o mais difícil de todos desses passos é passar da terceira para a quinta dimensão. Porque é onde você vai ter que provar que você melhorou, você vai ter que provar que você vai ter que acabar com as suas sombras. Acho que os irmãos conseguiram entender, né, sobre as sombras. Né? Você vai ter que acabar com as sombras, tudo aquilo que você fez, todas as mágoas, os ressentimentos, você vai ter que acabar com isso para poder se limpar e se elevar para a quinta dimensão. Senão você não vai se elevar para a quinta dimensão. E tudo está conspirando e tudo está fazendo com que a gente consiga passar para a quinta dimensão. Se nós não conseguirmos passar para a quinta dimensão, nós vamos ser transmigrados para um planeta novamente de terceira dimensão, não aqui. Porque a Terra não vai ser mais um planeta de terceira dimensão, ela vai ser um planeta de quinta dimensão. Entendeu? Então por isso nós precisamos nos melhorar e tentar iluminar essas sombras que nós temos, né? Iluminar essas sombras, essas dificuldades que nós temos no nosso dia a dia, ou em cada encarnação. Muitos espíritos já estão vivendo aqui há 12 mil anos, né? Eu só vou desligar só um pouquinho, eu já volto. Voltei, irmãos, eu tive que dar uma saidinha e levar minha cachorrinha, que queria sair pra fora fazer xixi. Daí agora já voltei. Mas, eu acho que os irmãos entenderam, né, o que são sombras que a gente precisa acertar, né, das nossas vidas passadas. Aquela raiva incontida, muitas vezes você vai conversar, você diz, mas muitas vezes a pessoa fala, que ódio disso, né? Ai, que ódio daquilo, eu não consigo fazer isso, me dá raiva, eu não consigo fazer aquilo porque tenho ódio, me dá asco, não sei o que lá. Tudo isso são sombras que você precisa trabalhar na sua vida. Essas sombras aí fazem parte, né, das coisas erradas que a gente fez, dos caminhos errados que nós tomamos, né, na vida, né? Esses caminhos errados que a gente tomou, que a gente fez, que a gente desenvolveu nas várias encarnações nesses 12 mil anos, né? Que eu já falei que o ciclo, né, começou no final da Atlântida e está terminando agora no ciclo. E a gente está agora no Apocalipse em revelações. No Apocalipse, né? Apocalipse significa revelações. Então a gente está naquela parte do Apocalipse ou naquela parte dos 12 mil anos que se chama revelações. Por isso que tem tanta gente falando de espiritualidade no YouTube, na televisão, nos canais, nas ruas, nas igrejas, tanta gente falando de espiritualidade, porque é revelação. É para que as pessoas entendam, né, e se melhorem para poder passar para a quinta dimensão. Nada que acontece, né, acontece
normalmente porque tinha que acontecer. Tudo é movimento da parte espiritual, principalmente agora que nós estamos passando para a quinta dimensão. Então é muito importante a gente trabalhar as sombras para conseguir caminhar nessa vida espiritual, né? Como diz o meu canal, né? A caminho da espiritualidade. Então você precisa caminhar para ter essa espiritualidade, para conhecer essa espiritualidade. O estudo que a gente faz, tanto na parte do, de melhoramentos aqui, ou vidas após a morte, como a gente tem que melhorar, faz tudo parte dessa caminhada para o lado espiritual, para as coisas espirituais. Nós precisamos estar melhorando sempre, né? Nós precisamos estar melhorando todas as vezes. Porque se não melhorarmos, a gente não vai progredir espiritualmente. E a hierarquia espiritual, ela se faz pelas bondades, pelas benesses que você causou. Pelo estudo, pelo entendimento que você tem, mas principalmente pelo que você faz de bom. Então você vai ser colocado dentro de uma hierarquia espiritual para comandar um trabalho espiritual, para ajudar no trabalho espiritual, para fazer alguma coisa espiritual, de acordo com a sua hierarquia. Então, o plano espiritual trabalha, né, com os espíritos através da evolução espiritual. Essa evolução espiritual é de você fazer o bem, de você trabalhar as sombras, de se melhorar. Então, essa melhoria que você faz na sua vida, você vai ter uma hierarquia espiritual. E vai dizer quando você sair da carne, quer desencarnar, é sair da carne e for voltar para as colônias, voltar para o mundo espiritual, que tipo de nível do reino espiritual, né, que você vai ficar? Qual é o nível do reino? Vai ficar nas colônias baixas, vai ficar nas colônias mais acima, vai ficar no reino do Cristo? Vai ficar qual o nível de lugar que a gente vai ficar? E assim como também para o umbral, para o inferno. Se a gente for muito mal, qual o nível que você vai? No nível leve, no nível médio, no nível pesadão, né? Onde é que ficam os políticos, os cantores, que levam as pessoas para o mal, as pessoas que fazem as coisas ruins, né? As pessoas que mexem com droga, que maltratam o judio de muita gente, né? Tudo isso vai depender do que nível do umbral que você vai para você poder se limpar, para você poder curar as feridas de tudo aquilo que você fez de mal. Aí você vai ter que reencarnar para acertar e esses males eles vão aparecer na sua vida encarnado como sombras. Na sua vida desencarnado também eles vão aparecer, mas principalmente na vida encarnado como sombras. E essas sombras que vão aparecer na sua vida são os desafetos, né? As tristezas, as dificuldades. São as formas que o mundo espiritual tem de fazer com que as pessoas trabalhem as sombras, né? Por isso a gente precisa sempre orar e agradecer a Deus pelas provas, pelas tribulações, pelas dificuldades, né? Porque através das dificuldades você acaba se melhorando, você acaba trabalhando, iluminando as sombras que você precisa iluminar e você acaba evoluindo espiritualmente. Então, sempre que você orar, né, ou rezar, ou pedir para Deus, sempre agradeça a Deus pelas provas, pelas tribulações. Porque é elas que nos tiram daquele conforto, né? Nos tiram do nosso centro. Você acha que está no centro, né? Porque você chega, dorme, assiste jornal, vai dormir, não faz nada, vai trabalhar outro dia, então você está num comodismo. E acontecem as coisas, estragar um carro, pegar alguém, alguém tratar mal você na rua, ou alguma coisa nesse sentido para você sair do teu conforto, para você melhorar. E pode notar que essa sempre vai ser, você vai ter que sempre trabalhar alguma coisa em você, vai ter que sempre trabalhar as sombras em você. Toda vez que aparece alguma coisa assim, são as sombras que você precisa trabalhar em você. Entendeu? Irmão e irmã, então acho que é isso, né? Que eu queria passar para os irmãos sobre sombras, que já deu para os irmãos pegar alguma coisa, né? Entender que precisa trabalhar essas sombras para a gente poder ir, né? Andar a caminho da espiritualidade, para que a gente possa ir para o lado da espiritualidade também, né? Então, irmãos, quero agradecer, né, pelos irmãos terem assistido. Peço que os irmãos, né, fiquem na paz de Deus, na graça de Deus.
Deus abençoe, né, irmãos? E até o próximo vídeo.